dia a todos. Daremos início à sétima rodada ao evento do E-Social do mês de julho, para o E-Social Responde. Nessa sala, nós falaremos do E-Social para a linha de produto RM. A TOTVS tem separado um tempo, um momento para que a gente consiga falar de social, e todos os meses nós temos apresentado um evento Responde, que é o momento de tirar algumas dúvidas dos nossos clientes, apresentar algumas informações, sejam elas de legislação e principalmente dos nossos produtos, quais são os itens que estão em voga naquele momento, qual é o ponto de maior atenção do cliente naquele momento. Este evento é o evento de julho, onde nós temos provavelmente clientes que não participaram dos eventos anteriores, do início do ano até agora. E para que vocês todos saibam, todos os meses até o final do ano, em dezembro, nós teremos um evento Responde referente ao tema E-Social. O E-Social é uma obrigação que está entrando em vigor agora em 2018 e tem gerado muitas dúvidas, muitas funcionalidades por nossa parte também de alterações, por parte do governo da mesma forma para se adaptar. Então, nós separamos e todos os meses nós falaremos um pouquinho, tá? A ideia, na verdade, é que todo mês a gente apresente um pouco mais de produto, um pouco dos itens que entram em cada uma dessas fases. Vamos falar também do que tem acontecido, para que todos fiquem informados. O próximo evento Responde está programado para o dia 14/8, tá? Para quem nunca participou conosco, este evento Responde, os microfones de vocês ficam fechados do início ao fim da apresentação. A consultoria de segmentos vai fazer uma introdução pequena referente à legislação. Na sequência, a linha de produto RM vai apresentar e no final a gente fica falando das respostas das dúvidas que são postuladas no nosso chat. Mesmo durante a apresentação, fiquem à vontade para colocarem as dúvidas, porque nós temos pessoas nos apoiando aqui nas respostas. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos pela Matriz em São Paulo. O nosso time, na verdade, ele dá apoio no que diz respeito à parte de legislação, tanto aos nossos times de desenvolvimento, quanto à nossa equipe técnica de atendimento, tá? Eu sou formada em análise de sistema, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário pela EPD. Vamos falar só um pouquinho de conceito, tá? Então, eu não sei se todos têm informação, mas a TOTVS participa ativamente com alguns grupos de trabalho junto ao governo, grupos esses onde nós debatemos o que está sendo implementado. Algumas vezes nós conseguimos êxitos nos nossos pleitos para que sejamos ouvidos e outras nem tanto. Fato é que esses grupos existem para que a gente de cada projeto, esse em específico o E-Social, e cada grupo tem uma forma de atuação. O grupo de layouts vai validar o que está sendo solicitado, vai validar conteúdo que está sendo solicitado. O grupo de SST trabalha fortemente também na análise do que vem a ser solicitado pelo E-Social para a segurança e saúde do trabalhador. O grupo de homologação, porque a cada novo layout, a cada nova implementação, nós vamos para a BH, junto com a equipe técnica da SER, para efetuar os testes necessários. Existe um subgrupo do REINF, que é um braço do E-Social, eles são irmãos, andam em conjunto. GT Confederativo, onde temos as participações patronais das federações e confederações do Brasil, e o grupo das empresas piloto, que são selecionadas pelo próprio governo para que façam testes antecipadamente. Tá? O E-Social é um instrumento de unificação, através dele serão prestadas informações previdenciárias, trabalhistas, fiscais, da folha de pagamento, e dentro do E-Social estão todos os itens relacionados às pessoas físicas e que tenham relação com o trabalho. Tá? Foi instituído pelo Decreto 8.373 de 2014. O E-Social vem para substituir o cenário que nós temos atualmente. Então, hoje nós temos o empregador fazendo as suas entregas para todos os formulários que são solicitados pelo governo, seja ele Ministério do Trabalho, Previdência, Receita Federal,
a própria Caixa no que diz respeito ao fundo de garantia. Cada um desses itens é enviado ao governo por um layout específico, né, através de um e-mail específico, cada um numa data determinada. A proposta que o e-social vem trazer é: o empregador vai fazer o envio de todas essas informações através de um único canal, que é o e-social, e através do e-social, os 5 grandes órgãos do governo fazem uso daquela informação. Então, hoje participam do e-social por parte do comitê gestor, que é o governo, a Previdência Social, o Ministério do Trabalho, a Receita Federal, o Fundo de Garantia e o próprio INSS. Esse é o desenho original do e-social, onde o empregador vai fazer o uso via web service e informar os dados para um único canal e o governo vai utilizá-lo. Ao longo do tempo, enquanto nós estivemos debatendo como vai ser a implementação e tudo mais, esse desenho se modificou. Atualmente, esse é o desenho que a gente trabalha para o e-social. Continua sendo obrigatório o envio para o e-social através dos seus XMLs, via web service. Criou-se um novo braço, que é esse item de cima. Esse SPED chamou o CFD Reinf, ele trata mais do recolhimento previdenciário, imposto de renda, CCSLL. São os dados que vão, em conjunto com o e-social, substituir a DIRF, mas eles são prestados e administrados exclusivamente pela Receita Federal. Tanto o e-social quanto o Reinf integram um outro produto que se chama DCTF Web, e a guia da Previdência Social não é emitida pelo próprio e-social, e sim pelo produto DCTF Web. Embaixo vocês estão vendo circulado em vermelho também, é uma proposta que surgiu mais recentemente. A Caixa Econômica, curador do Fundo de Garantia, faz uso dos dados enviados pelo e-social, abastece a sua base, o seu repositório, para emissão da guia do Fundo de Garantia. Portanto, o e-social não emite guia da Previdência e nem do Fundo de Garantia. Da Previdência é emitida pela DCTF Web e GRFGTS pelo Fundo de Garantia. Esse é o desenho das integrações. Então, o empregador vai enviar pelo e-social a sua folha e demais eventos, pelo Reinf as suas retenções, a CPRB, que é a desoneração da folha, e diversos pagamentos. Cada um desses dois possui um ambiente nacional para o governo, seja ele social ou Reinf. Para a DCTF Web, são enviados dados dos dois ambientes, do e-social e do Reinf. Esses dados não têm nenhuma integração da TOTUS para a DCTF Web, ok? Eles buscam direto, a Receita Federal busca direto das entregas feitas pelo ambiente nacional da Reinf e do e-social. E através da DCTF Web será emitido a DARF, que vai substituir a GPS para a arrecadação previdenciária. Da mesma forma, a Caixa faz uso das informações prestadas pelo e-social e emite a GRFGTS, é uma única guia para recolhimento mensal e rescisório, um único tipo de guia para recolhimento mensal e rescisório. Obviamente que o rescisório é emitido a cada 10 dias, de acordo com o desligamento do funcionário, e o mensal é emitido sempre no dia 7 do mês subsequente. A gente falou bastante sobre esses conceitos de DCTF Web, GR e FGTS na rodada do mês de junho do evento do TOTUS Responde. Aqui o desenho é só para que fique um pouquinho claro, e se vocês tiverem dúvidas, a gente recomenda que vá assistir esses nossos vídeos da 6ª rodada, é a rodada que nós apresentamos em junho, onde nós debatemos bastante o tema DCTF Web e GRFGTS. Então, nesse material que consta aí no link, ele tem a gravação do evento TOTUS Responde do mês de junho, que foi a 6ª rodada. Lá nós passamos os links, nós passamos modelo de tela, nós passamos como vai funcionar. Está tudo detalhado no evento anterior, a gente recomenda que vocês assistam, quem não teve a oportunidade de participar conosco. Como vocês bem sabem, o cronograma do e-social está dividido em 3 grandes grupos: empresas acima de 78 milhões, que já iniciaram, empresas abaixo de 78 milhões, que iniciam agora nesse mês de julho, e órgãos públicos, que será o último a iniciar. Cada um desses grupos
respeita o que nós chamamos de faseamento do e-social. Então, aquele grupo começa enviando os seus dados de tabela, na sequência, começa a enviar os eventos não periódicos. Terceira fase, envia os eventos periódicos e começa o envio também da REINF. Quarto passo, DCTF Web e o novo FGTS. E, por fim, os eventos de segurança e saúde do trabalho. O cronograma atual já iniciou para as empresas acima de 78 milhões até a fase do envio da folha. Tá? Então, nós já tivemos tabela, periódico, não periódicos, periódicos e REINF no mês de maio. Tá? Para quem está abaixo de 78 milhões, começa nesse mês de julho o envio de carga de tabelas. É onde nós informamos para o e-social como a minha empresa está estruturada. Depois virão as próximas fases, que será sempre seguida de eventos não periódicos primeiro, depois de 2 meses, envio dos eventos periódicos junto com o REINF, e após esse passo, gradativamente, substituição da CEFIP. Vocês podem observar no primeiro grupo, que é faturamento acima de 78 milhões, a nossa setinha ali está em cor diferenciada. Por quê? Porque a DCTF Web e o novo FGTS possuem previsão de substituição em julho, competência julho, arrecadação sendo realizada em agosto. Já existe uma carta circular da Caixa, circular 815, publicado na semana anterior, que posterga a utilização da GR-FGTS rescisório. Tá? Ainda não saiu nenhuma publicação da Receita Federal postergando a utilização da DCTF Web, e inclusive não saiu postergação do novo FGTS mensal. Isto vai acontecer durante o mês de julho, mais para frente, só que hoje não é uma realidade. Hoje, no dia 4 de julho, ainda permanece válido aquele cronograma, tá? Ele será postergado, por isso a corzinha já em destaque diferenciado. Como eu comentei, os 3 grupos do e-social são compostos de tabelas, não periódicos e periódicos. O grupo das tabelas é composto por envio de 11 XMLs, eventos não periódicos 22 e periódicos 12. Vamos falar só um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Carga de tabelas. Então, as empresas que vão iniciar agora essa fase do segundo grupo do e-social precisam começar pelo envio dessas tabelas. A tabela nós identificamos para o e-social como a minha empresa está composta. Quem são as minhas empresas? Quem são os meus estabelecimentos? Quais são as rúbricas que eu vou utilizar na minha folha de pagamento? O que nós temos de lotação tributária? O que eu tenho de estrutura de cargos e salários, cargos ou funções. Carreiras públicas será utilizado só pelas empresas do terceiro grupo. Quais são os horários de trabalhos praticados contratualmente? Então, aqui não é o envio do ponto eletrônico, e sim quais são os horários de trabalho que constam no contrato do meu funcionário. Ambientes de trabalho são a tabela 1060, não entra agora, eu vou falar um pouquinho dela também. Processos administrativos não é processos trabalhistas, são processos em que a empresa ou o funcionário possuem para não recolhimento dos 3 tributos pertinentes ao e-social. Quais são eles? Imposto de renda, INSS e fundo de garantia. Então, se eu tenho na minha empresa algum processo, seja ele por parte de funcionário, por parte da empresa, para não recolhimento desses 3 tributos, eu devo declará-los na tabela 1070. E a tabela 1080 é dos operadores portuários. A minha empresa deve ou não entrar no e-social? Então, uma coisa que é muito importante a gente frisar é que todos os empregadores do Brasil serão obrigados a prestarem suas informações por meio do e-social, independente do seu porte. Então, isso iniciou num primeiro momento com os empregadores domésticos, que foram primeiros a aderir ao e-social, fizeram toda a primeira carga. Aí iniciamos com a parte privada falando do primeiro grupo de empresas, que deu início da entrada do e-social em janeiro de 2018. Segundo grupo começa agora. Então, a partir do dia 16/7, o ambiente nacional do e-social
estará apto a recepcionar as tabelas dessas empresas do segundo grupo. Para os MEIs, será lançado um portal semelhante ao e-social do empregado doméstico. Tá? As microempresas e pequeno portes do Simples Nacional vão fazer uso desse portal web sem a necessidade de uma contratação de um sistema próprio. Até o mês de junho, não existe a possibilidade de digitar manualmente nada no portal do e-social. O portal que está disponível hoje ainda é o de consulta e ele irá evoluir para o módulo simplificado, de forma que contemple esses dois grupos de empresas. Uma coisa que a gente gostaria de chamar a atenção é assim, já está vinculando na mídia, houve uma notícia, se não me engano, da Fenacom, referente às empresas que poderão aderir até o mês de novembro. Então, o que a gente gostaria de chamar a atenção? Primeiro, serão apenas as empresas do Simples Nacional que terão uma dilação no prazo de envio. Tá? Se a minha empresa é do lucro real, do lucro presumido, ela deve entrar agora em julho, obrigatoriamente, fazendo carga das tabelas. Se a minha empresa é do Simples Nacional, existe aí realmente para ser publicado ainda pela Receita, mas vai existir uma dilação de prazo, não é alteração de cronograma nem postergação. Tá? O que a gente precisa ficar atento? Essas empresas do Simples Nacional poderão fazer envio ao e-social até o mês de novembro. Porém, elas devem respeitar as fases do e-social. Então, primeiro elas vão ter que mandar tabela, depois elas vão ter que enviar os eventos não periódicos, respeitando as datas em que ocorreram. Então, ela teve um afastamento em setembro, tem que mandar primeiro o afastamento de setembro, depois o de outubro, para depois conseguir enviar a folha de novembro. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem aqui para alertar os nossos clientes é que a empresa que optar por fazer uma dilação de prazo e fazer aderência ao e-social tardia, ela tem que estar muito bem preparada, porque ao invés dela fazer dos meses de julho, setembro e depois novembro, se ela der entrada apenas no mês de novembro, ela terá um pretérito inteiro para carregar retroativamente. Tá? Então, ela precisa estar estruturada, ela precisa manter talvez backup dos seus ambientes, porque quando ela der a carga dos seus funcionários, essa carga deve refletir o mês de setembro, que é onde vai iniciar os eventos não periódicos. Não adianta esse empregador chegar no mês de novembro e querer dar uma carga de funcionário com os reflexos de novembro. Tá? Isso não será aceito, isso precisa ser respeitados as fases do e-social. Por que a gente está alertando bastante com relação a esse ponto? Porque nós tivemos clientes que pertencem ao primeiro grupo, que deveriam ter entrado em janeiro, não entraram, e agora possuem um pretérito. Eles precisam enviar cada um dos seus eventos não periódicos retroativamente para só depois conseguir fazer o envio da folha. Isso acaba, na verdade, tumultuando os prazos para o envio. Uma vez que existem fases que têm que ser respeitadas, não adianta deixar para o último momento. Isso é uma falsa postergação, tá? Falsa exatamente no sentido de que aquela empresa deverá fazer o envio de dados retroativos. A gente não aconselha que o cliente aguarde até o mês de novembro. Muito pelo contrário, a orientação da TOTUS é no sentido de que se respeite as fases e comece a fazer o envio em cada um dos seus momentos. Tabelas para o segundo grupo agora em julho e depois, quando iniciar setembro, o início dos eventos não periódicos. Terceiro grupo, tá, vai aderir ao e-social apenas em janeiro de 2019. Eles são órgãos públicos, administração direta e indireta, que serão os últimos a aderir ao e-social. Falando um pouquinho do item de fase das tabelas, as cargas dessas tabelas para as empresas que começam agora, que são abaixo de 78 milhões. Embora façam parte do grupo de tabelas, existem algumas orientações que constam através de notas dentro do site do e-social. Tá? O envio da tabela 1060, que é o ambiente de trabalho, ela deve seguir o cronograma dos eventos de SST. O envio da tabela 1010, que é a tabela de rúbrica, deve-se fazer uma manutenção de forma que
impute no e-social apenas as tabelas de rúbricas que estejam em vigor. Então, se eu tenho alguma rúbrica que eu já não utilizo, esse é o momento de eu fazer o saneamento antes de dar a carga. Já com relação à tabela 1020, que é de lotação tributária, o que é uma lotação tributária? Ela é um local onde nós teremos um cálculo previdenciário diferenciado. Então, a minha empresa contribui para a Previdência num percentual de 3% de SAT, mas eu tenho um determinado grupo, né, na minha empresa, um local, que eu posso chamar de departamento, que eu posso chamar de centro de custo. Isso para o e-social indifere, tá? Mas qual é a característica? Ela tem um recolhimento previdenciário diferenciado. Se eu tiver percentuais previdenciários diferenciados, automaticamente implica em lotação tributária diferenciada. A gente já falou também aqui em eventos anteriores, para cada um dos eventos do e-social, existem um prazo para ser observado. Então, consta aí também nesse material um hiperlink para um material que nós colocamos todos os eventos do e-social, qual é o prazo de envio para qual grupo de empresas que eu estou vinculada. Também recomendamos a verificação e utilização deles, lembrando que, obviamente, os eventos periódicos são os eventos de folha, eu terei até o dia 7 do mês seguinte para observá-lo. Estabelecimento sem funcionários. Eu sou uma empresa abaixo de 78 milhões, estou enquadrado neste segundo grupo, mas eu não tenho funcionários. Então, o que eu tenho que fazer, Elisângela? Nesse caso, vai ser observado o que nós temos também e-social negativo. Da mesma forma que esse empregador declara uma RAIS negativa, uma CEFIP negativo, ele terá a obrigatoriedade de informar um e-social negativo também. Como vai ser? Eu vou enviar o evento S1000, que é os dados dessa minha empresa. Não preciso enviar o S1005, que são os estabelecimentos. E quando começar o envio dos eventos periódicos, eu vou mandar apenas o evento 1299. Então, eu não vou fazer carga de funcionários, não vou fazer carga de demais tabelas, vou mandar apenas 2 eventos. O S1000, que é da minha empresa, e o 1299, fechando os eventos periódicos daquele funcionário, tá? Todo mês de janeiro, então a cada ano competência, no mês de janeiro, este mesmo contribuinte vai fazer a sua declaração de e-social sem movimento, bastando apenas enviar o 1299, tá? E aí ele cumpre a sua obrigação. Eventos não periódicos são os eventos que compõem o e-social e nós não temos uma data fixa, tá? Então, uma admissão do trabalhador, ele tem que ocorrer um dia antes do funcionário chegar a trabalhar. Qual a data? Depende da data da admissão. Alteração de dados cadastrais e dados contratuais do meu funcionário devem ser emitidos para o e-social antes do envio da folha. Comunicação de acidente do trabalho e monitoramento não entram agora, só quando começar a fase de SST. Afastamentos temporários fazem parte dos eventos não periódicos, né? Já está em vigor para quem é do primeiro grupo. Para quem é do segundo grupo, vai ser obrigatório a partir de setembro apenas. Eventos 22, 40 e 41, eles vão ser utilizados apenas quando começar a SST. Já existe uma NDE, que é uma nota de documentação evolutiva de layout, onde esses eventos foram agrupados e nós temos novidades com relação ao SST. A TOTUS não liberou nenhum pacote de SST até o momento. Por quê? Porque foi liberada uma documentação evolutiva, não é o layout definitivo, ok? Agora, no mês de julho, nós teremos um encontro através daquele grupo que nós colocamos aqui do governo, um grupo de SST, para debater os itens que foram modificados relativos à segurança e saúde do trabalhador, tá? A programação, o cronograma, é que no mês de outubro a TOTUS vá fazer os testes junto ao SERPRO. Esse cronograma é do governo, tá? Então, a gente primeiro testa o que nós fizemos para depois liberar para cliente. Então, antes de outubro, nós não iremos liberar nenhum pacote relacionado ao SST, pois não vai existir testes do governo antes dessa data, tá bom? Provavelmente isso ocorra
próximo ao mês de novembro, porque em janeiro começa a valer os eventos de SST, tá? Aviso prévio, sempre que eu tiver um desligamento onde ele vai cumprir o aviso, eu não coloco aqui, tá? Se ele vai cumprir o aviso, eu vou declarar-o apenas no desligamento. Este aviso prévio, que é o 2250, está relacionado ao aviso prévio indenizado ou descontado. E o intermitente também, de acordo com o que nós estivermos trabalhando. Continuando os não periódicos, eu vou ter uma reintegração depois que eu desligar, tenho a possibilidade de reintegrá-lo e desligá-lo. Trabalhador sem vínculo na verdade, aquela pessoa que possui uma relação com a empresa que não seja de trabalho. Quem são eles? Provavelmente os meus contribuintes individuais, os meus autônomos, provavelmente o meu estagiário, o meu prolabore, todos eles estarão declarados como TSV, que é o trabalhador sem vínculo de emprego. Cadastro de benefícios previdenciários será utilizado apenas pelas empresas do terceiro grupo. Evento S3000 é exclusão. Qualquer coisa que eu tiver enviado é possível excluir. A família dos eventos 5000 não são eventos que a gente envie pelo e-social. É o contrário, são eventos que a gente recepciona do e-social. Então, depois que eu enviar toda a folha de pagamento, eu vou receber um retorno do e-social através dos eventos 5000. 5001 é contribuição social para cada trabalhador. 5011, contribuição social por contribuinte. Um é analítico, o outro é sintético. 5002 é o retorno do imposto de renda. 5012, mesmo retorno do imposto de renda, agora com visão de contribuinte. Já existem mais 2 arquivos, os quais ainda não foram publicados em layouts, que são os eventos S5003, relacionado ao Fundo de Garantia Individual, e 5013, que é o retorno também do Fundo de Garantia de forma analítica e sintética, tá? Então, 5003, funcionário por funcionário, 5013, Fundo de Garantia por contribuinte. Esses 2 eventos que eu acabei de mencionar não constam em layouts, foram divulgados já nos grupos de trabalho junto com o governo e serão retornados pelo e-social, mostrando qual foi o cálculo apurado do fundo de garantia, assim como já ocorre hoje com a amostra do cálculo da Previdência através do 5001 e 11 e do imposto de renda através do 5002 e 12. Os afastamentos devem ser declarados no e-social. Para este grupo vai ser apenas em setembro, né? Para o grupo que já iniciou, isso já começou desde o mês de março. Relacionados às férias, eu mando um 2230, que é o afastamento das minhas férias, e quando existir o gozo dessas férias, ela será feita através da declaração da folha de pagamento, porque toda férias transita na folha. Eventos periódicos, então todos esses eu preciso enviar ao e-social até o dia 7 do mês subsequente. Remuneração do trabalhador. Dentro do evento S1200, eu declaro rúbrica a rúbrica a competência. Então, é como se eu estivesse declarando o que compôs a minha base de fundo de garantia de INSS, respeitando a competência. Através do 1210, eu declaro o que eu paguei no mês. É como se eu estivesse fazendo a minha DIRF mensal, tá? Declaro no 1210 também o que eu descontei de imposto de renda e de pensão alimentícia. O desconto do INSS consta dentro do 1200, respeitando a sua competência, ok? 1250 e 60, aquisição e comercialização da produção rural da pessoa física. O que for relacionado à pessoa jurídica não está no e-social e sim no REINF. Informações complementares eu vou ter no 1280. O 1295 eu vou utilizar em contingência. Então, eu recepciono os eventos 5000 depois que eu envio para o e-social o 1299. Se eu tentei mandar o 1299 e ele não foi aceito, eu consigo, em contingência, mandar um 1295 para que eu consiga olhar os totais apurados pelo e-social.
O envio do 1295 é uma contingência, ele não substitui o fechamento do 1299, tá? Então, mensalmente eu vou mandar a folha e obrigatoriamente eu tenho que fechá-la. Se eu ainda não fechei a folha de maio para as empresas do primeiro grupo, já começamos agora a movimentação de julho. Então, as admissões, as demissões já devem ser enviadas de acordo com o seu prazo. E o fato de eu não ter fechado a folha de maio não tem problema nenhum para o envio da folha de junho. Tá? Ela deve continuar da mesma forma, ficando claro que eu sou obrigada a fazer o fechamento da folha de todos os meses que estiverem no e-social. Aqui eu vou pular um pouquinho, porque é uma orientação que a gente vai fazer, nós realizamos para empresas do primeiro grupo, que são os eventos periódicos, e a gente vai trazer isso daqui um pouquinho mais para frente para as empresas do segundo grupo. Com relação à verificação do que está no RET. Então, pela página do e-social, vocês precisam fazer esse login, tem que utilizar o certificado, e a partir desse certificado eu consigo consultar o que está no RET. Tá? Essa consulta é feita buscando os dados da tabela que forem enviadas. Então, as empresas que começarem a enviar agora em julho, faz o envio das tabelas pelo nosso produto, TOTOS. E se vocês quiserem, é possível conferir se esses dados realmente estão no e-social através do módulo de consulta. Tá? A consulta verifica apenas eventos não periódicos e tabela. Tá? Para as empresas do primeiro grupo, vocês não conseguem consultar a folha enviada, o portal ainda não está apto para isso. Tá? Está previsto que agora em julho fique disponível a consulta dos retornos. Então, será possível em julho consultar no portal a família de eventos 5.000. Porém, eu não vou conseguir consultar a folha, tá bom? Por enquanto, o e-social vai disponibilizar consulta apenas de carga de tabelas e não periódicos, na sequência, totalizadores. Aos clientes que estão iniciando agora esse segundo grupo, nós pedimos uma especial atenção quanto aos ambientes de utilização do e-social. O ambiente de produção é o que faz efeito jurídico, é o que produz esse efeito, com que faz com que a empresa cumpra a sua obrigatoriedade de envio do e-social. O ambiente de produção restrito é ambiente de teste do e-social. Ele vai ficar em uso ad eterno para que as empresas consigam efetuar teste, verificar se está ok, se o XML está de acordo, se a qualificação está feita de uma forma adequada, para que ela faça teste de uma forma geral. Tá? Mas é uma atenção muito especial para as empresas que começam agora no segundo grupo, para que não se confundam esses dois ambientes. Vocês só cumpriram a obrigação do e-social a partir do envio de dados no ambiente de produção. Eu estou tentando enviar dados para o e-social e estou tendo dificuldade. Como eu faço? Tá? O e-social está prevendo um canal de call center. Tá? Então, em breve, será liberado uma linha onde será possível ligar para o e-social. Assim como nós ligamos hoje para o 158 do Ministério do Trabalho, vai existir também um telefone de 3 dígitos para o e-social. Ele não está ativo hoje, esse call center não existe. Então, hoje, se a empresa precisar fazer um contato com o governo, ela tem que entrar no site do e-social, lá no rodapé, entra na opção contato, seleciona qual dos dois ambientes ela está utilizando e tendo problemas, se é produção ou restrito, que é de testes, seleciona qual assunto que ela está com dúvida ou problema. Esse assunto está relacionado por eventos do e-social. Na sequência, ela preenche um formulário se identificando e na mensagem declara qual é o problema que está encontrando. Vou passar um pouquinho do como ocorre o envio de dados para o e-social. É feito o envio de um XML, ele é recepcionado no primeiro nível de validação do e-social, que grava esse arquivo e devolve para o empregador um número de protocolo. Tá? Esses dados que foram recepcionados no primeiro nível seguem para a validação de nível 2 do e-social. Essa validação vai verificar se as tabelas estão ativas, se a rúbrica informada consta na tabela 1010, se o cargo que eu utilizei consta na tabela, vai fazer todo o critério de validação do e-social e vai guardar entre eventos ok e lotes processados.
Na sequência, o empregador, com o número de protocolos em mãos, volta no e-social e solicita o número do recibo. Nesse momento, o e-social devolve o número do recibo daquele evento ou retorna erros que devem ser processados. Isso tudo apenas para explicar o que, no primeiro momento, quando se envia ao e-social, se retorna o número do protocolo. É importante a guarda dessas informações, porque eu só consigo buscar o recibo se eu tiver um número de protocolo. O que me garante que eu cumpri a obrigação de entrega do e-social é o número do recibo. Falando um pouquinho dos materiais que nós temos de e-social na TOTOS. Nós temos um hot site, totos.com RH e-social, onde lá nós temos linkado os links das nossas páginas centralizadoras. As páginas centralizadoras de produto possuem as informações necessárias com relação a pacotes, a aplicação, a documentação, a uma orientação. Então, todos esses dados são centralizados numa página de TDN. Essas páginas são também aqui através do hot site do e-social, onde nós temos dados. Pela consultoria de segmentos, nós temos no TDN, o TDN é o repositório oficial da TOTOS de documentação, e nós temos uma perguntas e respostas do e-social com conteúdo vasto. A gente recomenda que usem também. No YouTube, se vocês pesquisarem e-social mais TOTOS, terão acesso a diversos vídeos, aos eventos respondes anteriores, a treinamentos, a vídeos de how-to por linha de produto, a capacitações. Tem um material amplo, a gente recomenda que faça uso desse nosso material. E no portal do cliente, nós temos tanto as inscrições para os eventos Responde, quanto o chatbot. O chatbot é um autoatendimento que visa auxiliar o cliente. E para fazer a busca dos eventos Responde, basta utilizar a palavra Responde, marcar apenas o item base de conhecimento e, nesse momento, vai listar a programação de eventos Responde, para que vocês consigam se inscrever nos próximos eventos, tá? Para quem está iniciando agora a implantação do e-social, a gente pede para que observe 4 grandes etapas, tá? A primeira etapa, que é o diagnóstico, que já deve ter sido realizado. Adequação dos seus processos, tá? Requalificação, mudança de processos, porque vocês vão verificar que o e-social passa a exigir informações das quais nós não tínhamos domínios. Então, um processo de implantação faseado por algumas etapas é recomendável para poder fazer esse uso. Acompanhamento, a partir do momento que vocês começarem a enviar dados do e-social, terão dados que serão recepcionados com êxito e outros não. Então, nós precisamos executar alguns testes, fazer planos de ação, tá? Tem que ficar atento aos prazos dessas obrigatoriedade e uma governança, tá? A empresa precisa se dividir internamente e determinar quem são as pessoas responsáveis por quais informações. Os dados que estão no e-social nem sempre são exclusivos de RH, tá? É necessário uma governança que envolva as demais áreas nesse sentido. Para finalizar, o que a TOTOS oferta tanto na parte de serviço de implantação do e-social, treinamentos e capacitações na TOTOS ou em loco, os nossos softwares de gestões de RH, a consultoria de negócios, no que diz nós temos um braço que é a TOTOS Consulting, que pode apoiar com o mapeamento da sua empresa, e por fim, automação fiscal, que é o nosso módulo TAF. O TAF é utilizado obrigatoriamente no e-social e no REINF e será utilizado também em outras entregas fiscais futuras, tá? Este webinar está sendo gravado, eu coloquei alguns hiperlinks para vocês. Existe a gravação do vídeo, que vai ocorrer até o término das nossas perguntas e respostas, e o material fica disponível no TDN. Tá? Na Space da consultoria de segmentos, existe uma pasta chamada Material Utilizados em Eventos. Ali nós temos os TOTOS Responde e-social ano de 2018. Os vídeos anteriores, bem como o que eu comentei da GR, FGTS e DCTF Web, estão disponíveis no TDN para que vocês façam uso e consulta. Aqui é só para relembrar, próximo webinar de e-social será no dia 14/8.
As dúvidas vocês já podem, por favor, ir colocando na parte de perguntas, a gente vai respondendo durante o evento. Agora a gente vai fazer a apresentação da linha RM, eu vou pôr no mute um pouquinho, peço que vocês aguardem um instante. Nós vamos trocar o apresentador e, na sequência, ao término da apresentação, nós vamos começar a responder no áudio as dúvidas mais frequentes, tá? Só um instantinho, por gentileza. Pessoal, bom dia, né? Meu nome é Lorena. Eu vou continuar aqui a apresentação, né? No caso, vou falar sobre as implementações da linha RM e fazer um resumo, né? Em relação às últimas alterações que a gente implementou dentro do sistema. A ideia é que depois vocês encaminhem as dúvidas para a gente, né? Para a gente tentar esclarecer e tentar auxiliar aí os clientes, né? Que vão entrar agora na segunda etapa, né? Que vão partir desde a primeira fase, a segunda. Então, a ideia é esclarecer o máximo de dúvidas possível. Eu coloquei aqui para vocês o cronograma, né? Relembrando, a Elisângela já até citou na apresentação dela. Hoje a gente já passou com as grandes empresas, né? Com o faturamento acima de 78 milhões pela primeira fase, que foi em janeiro, né? Pela segunda, que foi em março, e agora pela terceira, que foi em maio. As demais empresas com faturamento abaixo de 78 milhões vão entrar agora em julho, e elas vão entrar na primeira fase, né, enviando aí os cadastros, né, do empregador e os eventos de tabela. E a gente também vai ter, né, as grandes empresas entrando com a questão da substituição da GFIP, né. Eu coloquei aqui para vocês um resumo, né, dos releases da linha RM, que contemplam as últimas implementações para estar atendendo o E-Social. Então, é importante que vocês acessem lá a nossa central de downloads e atualizem, né, o ambiente de vocês para os pets que eu mencionei aqui no caso. Caso vocês estejam na 12.1.17, é interessante, né, atualizar para 12.1.17 308 ou superior, né. Na 12.1.18, apliquem o patch da 12.1.18 312 ou superior. 12.1.19, né, atualizar o ambiente com a 12.1.19 313 ou superior. E, por último, né, o patch da 12.1.20, que é interessante que vocês atualizem para 12.1.20 310 ou superior também. Acessem lá a nossa central de downloads, né, e fiquem por dentro das últimas atualizações. Eu coloquei aqui na apresentação, né, só a relação dos eventos, para a gente relembrar que no total são 45 eventos, a entrega do E-Social, que a entrega contempla, né, a gente vai ter 11 eventos de tabela, que hoje dentro do sistema nós temos quase todos, né, no caso a gente só não tem implementado o S1035 e o S1080, o 1080 ainda a equipe de desenvolvimento está implementando. Dentro dos periódicos, a gente vai ter 16 eventos. Desses 16 eventos, nós ainda estamos implementando o S1202. Os demais todos a gente já implementou, de menos o 1202 e o 1260, e o S5001, 5002, 5011 e 5012 estão disponibilizados hoje somente dentro do TAF, que são os totalizadores. Então, para ter acesso aos eventos periódicos, no caso, os totalizadores, o usuário tem que acessar o TAF, né, para acompanhar, né, o retorno desses eventos. Os periódicos, que são 18 eventos, nós já contemplamos todos da folha de pagamento. Os que ainda não estão implementados são os que têm relação com o módulo de segurança e medicina do trabalho, né, que no caso é o 2240, o S2241, o 2260 e o 2400. Os demais todos já estão implementados nas versões, né, que eu citei na apresentação anterior, né. Eu vou falar para vocês aqui um pouco do Smart E-Social. Eu não sei se vocês estão me escutando. Caso alguém não esteja escutando, por favor, informar para a gente aí
no chat. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o Smart E-Social, que é uma oferta, né? É uma oferta de um serviço de instalação, atualização e manutenção do ambiente do TAF e do TSS em cloud. No caso, esse projeto é interessante para os clientes, agora para os clientes que vão entrar na segunda etapa do E-Social, né? Que ainda não instalaram o TAF e o TSS em seus ambientes, no caso local. E é interessante vocês acompanharem este projeto, porque toda a instalação, né, a manutenção, a atualização será realizada pela TOTUS no ambiente em cloud. Então, para quem não tem para quem ainda não implementou, para quem ainda não implantou o TAF e o TSS, né, é interessante acompanhar as informações sobre esse projeto. Dentro desse projeto do Smart E-Social, para estar aderindo, né, à instalação do TAF e do TSS no ambiente em cloud, a gente solicita que, após atualizar, né, para as versões que eu indiquei aqui na apresentação, o sistema vai apresentar para vocês uma mensagem na tela, né, assim que vocês logam, que o usuário realizar o login no sistema, e o sistema vai apresentar para vocês essa mensagem informando que é obrigatório executar um script através lá do atualizador de base de dados para ter acesso às novas implementações. Então, ao apresentar essa mensagem, é interessante que vocês acessem lá o atualizador da base de dados, né? E executem os scripts do E-Social. Em específico, tem o script aqui do E-Social Smart, né? Para estar contemplando essa opção, caso vocês queiram fazer a adesão do serviço. Então, independente do cliente querer ou não aderir o Smart E-Social, é necessário, né, executar o script para conseguir acessar o sistema. Então, caso algum cliente, né, que esteja acompanhando aqui a nossa apresentação ainda não esteja nos releases, nos patches que a gente informou aqui na apresentação do RM, caso atualize, o sistema vai apresentar essa mensagem que eu informei aqui, né, informando que é necessário executar o script. E para ter acesso lá ao sistema, normalmente, vocês vão ter que acessar lá o atualizador da base de dados e executar o script aqui do E-Social Smart e os demais scripts, no caso, que são apresentados, né, para o E-Social. Caso vocês estejam utilizando o Renf também, a gente disponibilizou aqui a opção para estar executando o script para aderir essa questão do Renf. Eu coloquei aqui para vocês só um resumo das alterações dos menus do E-Social, né, que foram disponibilizados nos últimos patches. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí, mas depois eu vou mostrar no sistema aqui acessando. Eu só coloquei só para a gente ter uma noção, né, de como estava a disponibilização dos menus antes e de como está agora nos últimos patches. Nas versões anteriores, a gente tinha acesso aqui no primeiro quadrante aqui dos menus, né? A gente tinha o período de apuração aqui, junto com os cadastros, e já agora nas versões atuais a gente organizou de forma que a gente separou por cadastro, saneamento de dados, né? Eventos de tabelas e não periódicos, eventos periódicos e processos. Então, vocês podem verificar que alguns processos, né, foram alterados, né, a disponibilização do menu. Então, é importante que vocês acompanhem essa atualização, né, para conseguir se localizar aí na hora de gerar os eventos e de fazer os cadastros. Eu acessei aqui, no caso, o módulo de folha de pagamento, né, para repassar aqui com vocês quais são os principais menus e as principais parametrizações do sistema para estar atendendo o E-Social. Então, aqui, essa versão que eu estou utilizando no momento é a 12.1.19.313. E a gente vai alinhar aqui quais seriam as primeiras configurações, né, para os clientes que estão utilizando, que vão entrar agora na segunda etapa, né, e ainda não enviaram nenhuma das fases do E-Social. Dentro aqui do módulo de folha de pagamento, a primeira coisa que o usuário deve fazer, né, é realizar as parametrizações relacionadas ao E-Social, né,
para dar continuidade aqui, no caso, à geração dos eventos e o envio, transmissão, tanto para o TAF quanto para o governo. Então, a primeira coisa que a gente sempre deve avaliar no ambiente são as configurações, né? Acessando aqui o parametrizador, clicando aqui no processo, né? Na etapa, desculpa, do S-Social, e acompanhando aqui todas as configurações. Então, aqui dentro do parametrizador, o usuário vai informar qual que é o tipo do ambiente, né? Se no caso é produção ou produção restrita, que seria o ambiente de homologação, né? E o de produção, o ambiente de produção normal. Aqui, no caso, a gente tem essa opção para estar informando qual que é a versão do layout, que no caso, nas versões anteriores, ocorreu, teve uma época que a gente teve que mandar os eventos dentro do ambiente de produção no layout 2.4.1 e na versão de homologação, né, no ambiente de homologação no 2.4.2. Então, foi por isso que a gente implementou essa opção aqui de versão do layout, porque o sistema tinha que disponibilizar a opção lá para o cliente gerar os XMLs, né, nas duas versões do layout. Aqui também é sempre importante vocês validarem as datas de obrigatoriedade de adesão do E-Social, né? Preencher aqui. No caso, para os clientes agora que vão entrar na segunda etapa agora, é necessário alterar aqui, no caso, né, as datas para ficar de acordo com o cronograma do E-Social, né? Então, aqui para os clientes que vão entrar agora na segunda etapa, né, é necessário acessar aqui a etapa de configurações gerais e preencher aqui as datas de obrigatoriedade para adesão do E-Social. Então, seguindo aqui dentro do parametrizador, acredito que vocês já devem ter feito o saneamento aqui das informações dentro do parametrizador, né? O usuário tem que estar configurando a máscara para a matrícula do trabalhador, repassando aqui dentro da etapa de configurações gerais todos os parâmetros que são necessários lá para estar gerando os eventos. Então, é bem interessante que vocês acessem aqui o parametrizador para acompanhar cada parâmetro para gerar os eventos. Então, tem muita informação aqui dentro que vai interferir na geração dos seus arquivos. Então, a primeira coisa, antes de gerar qualquer evento, é estar acessando aqui o parametrizador e estar acompanhando as parametrizações que estão informadas para o sistema estar gerando os arquivos. Aqui dentro da parametrização de integração com o TAF, a gente vai ter lá o campo de URL de web service, né? Que deve estar preenchida conforme a URL de integração com o TAF, preenchido lá com o usuário, senha, o código da filial e todas as informações relacionadas ao TAF. As filiais aqui também esse cadastro filial também está relacionado lá com as integrações com o TAF. Então, é bem importante que vocês acessem, né, e validem antes de estar integrando qualquer evento. Aqui dentro também a gente vai ter as opções para estar informando quais são os motivos de alteração salarial por dissídio. Aqui já é uma outra opção para estar informando quais são os eventos que têm relação com os autônomos, né, no caso, os autônomos externos e os autônomos importados do Fluxus. Aqui é importante também amarrar quais são os eventos que recebem os valores, né, dos autônomos. A gente tem aqui a parametrização para a lotação tributária, que está relacionada lá com o evento 1020. Os parâmetros de para, né, que é bem interessante que vocês acessem aí, antes de estar fazendo o saneamento da base de dados e a geração dos eventos. Então, tem muita informação aqui que precisa ser preenchida antes de realizar a geração e transmissão dos eventos, né? A gente tem aqui o de para de endereço, que é bem complexo, assim, para o cliente estar fazendo a parametrização.
porque é necessário fazer toda uma amarração em relação às informações de qual que é o tipo de rua, qual que é o conceito, né, do tipo de rua de acordo com o manual do E-Social. A gente vai ter aqui também a classificação dos códigos do município, que é de acordo com a classificação do IBGE, conforme lá o site do IBGE. A gente vai ter a classificação dos códigos de país, que também é conforme a tabela de país que está dentro do layout do E-Social. Então, é bem importante que vocês parametrizem aqui e acompanhem lá também o layout para estar amarrando as informações. Aqui dentro também a gente vai ter todas essas opções aqui para estar validando quais são os registros inativos a desconsiderar, né, para estar gerando lá os meus eventos de tabela. E aqui dentro também a gente tem as opções específicas, né, de função, eventos, horários e sessões e tomadores a desconsiderar. Caso o usuário não queira, né, utilizar os registros inativos, né, ele pode vir aqui e incluir, né, o registro que ele deseja desconsiderar para estar gerando os eventos lá de tabela. E aqui no caso, em eventos a desconsiderar, eu vou ter apenas, aqui o meu evento aqui, até informei um que não era de base, né? Mas aqui em eventos a desconsiderar, eu só posso informar os eventos de base de cálculo, que estão, né, sem rúbricas e sem incidência, que não vão compor lá a minha folha de pagamento, a minha as minhas incidências, né, no caso. Então, alguns clientes normalmente acham que, caso coloquem aqui um evento de provento aqui dentro de eventos a desconsiderar, o sistema não vai levar esse evento no 1200. Só que não. Ele sempre vai levar o evento lá dentro do 1200, ele só desconsidera se o evento for de base de cálculo, para levar dentro do evento 1200. Então, após fazer todas as parametrizações, né, o usuário pode acessar aqui a aba do E-Social e acompanhar, né, todos os processos aqui que foram implementados para estar atendendo o E-Social. Então, aqui dentro do primeiro quadrante aqui, a gente pode acompanhar o cadastro da software house, que no caso é a empresa responsável pelo software, né? Aqui a gente vai ter as informações do empregador, que no caso é o S1000, que corresponde às informações da coligada. Aqui a gente vai ter o cadastro de endereço, né, que é onde a gente vai fazer toda a amarração relacionadas aos endereços, que no caso é os países, os municípios e os logradouros, que também é uma informação que está amarrada lá dentro do parametrizador, né? Que foi aquela hora que eu citei o de para de endereço. É bem importante, vocês podem acompanhar que a gente disponibilizou até algumas facs, né, lá dentro do TDN, com informações de como fazer essa amarração das informações. A gente tem aqui dentro as operadoras de saúde, né, que no caso seguem a mesma lógica das operadoras de saúde da ADIF, né, que a gente já utilizava para estar gerando a DIF, e que são levadas, né, no caso hoje, são levadas essas informações no 1200. Então, é bem importante que vocês validem se está tudo preenchido aqui dentro do cadastro de operadora de saúde, se o seu evento de assistência médica, né, está amarrado aqui dentro da operadora, se esse seu evento está com a rúbrica, no caso, relacionada, né, ao desconto de assistência médica ou odontológica, né, conforme exige lá o manual do E-Social, que no caso é a 9219. Então, validem essas informações antes de estar gerando o arquivo. Aqui dentro também a gente tem o cadastro aqui de dissídio e acordo coletivo. Onde a gente vai estar cadastrando os dados do dissídio, né, para estar gerando depois as informações do dissídio. Então, é importante que vocês venham aqui, cadastrem os dados do dissídio, né, com a data da assinatura do acordo, a data do efeito, o tipo do acordo aqui, porque essa informação aqui é imprescindível para estar gerando o 200 com as informações de dissídio. Então, esses dados do dissídio vão dentro aqui do lançamento da diferença salarial, né, que vocês podem acompanhar aqui embaixo, ó, que tem essa informação que é necessário preencher, e dentro também da rescisão complementar. Aqui dentro também, se a gente marcar por dissídio, também aqui tem essa informação de dados do dissídio.
Isso também é imprescindível o cadastro dessas informações, né, para estar conseguindo enviar os eventos que têm relação com a folha de pagamento, né, com as informações do dissídio. Aqui dentro também a gente tem o cadastro da lotação tributária, que está relacionada lá com a geração do evento S1020, que também é importante, né, vocês validarem aqui as informações, e a gente também disponibilizou no TDN as orientações em relação à geração do evento. Então, é importante que vocês acompanhem lá. Aqui a gente vai ter um quadrante que a gente agrupou todos os menus, né, que estão relacionados ao saneamento da base de dados. Então, a gente criou aqui esse processo para preencher a categoria do E-Social, que no caso, antes a gente considerava. Deixa eu acessar aqui o cadastro funcionário para vocês acompanharem. Antes a gente considerava a categoria que já era utilizada aqui para o Cefip. Porém, a gente acabou identificando que, em alguns casos, a gente não estava validando de forma correta essa categoria. Então, a gente criou aqui dentro um campo da categoria do E-Social, né? Então, para os clientes que vão fazer o saneamento da base de dados, no caso, para estar entregando agora os eventos da primeira fase, agora da segunda etapa, né? É interessante executar aqui o processo para estar preenchendo o código da categoria, né, para todos os funcionários. Aí, no caso, o sistema faz uma validação do código da categoria, que já é utilizado para o Cefip, né, e ele preenche os campos considerando essa informação que já é utilizada para o Cefip. Aqui dentro também a gente vai ter o processo para estar validando a base de dados, que é importante que vocês executem ele após, antes de fazer o saneamento, para ver quais são as informações que estão faltando no cadastro, né? E após também fazer o saneamento, para sempre acompanhar se tem alguma informação que está incoerente, né? Então, a gente vai ter aqui o processo para estar validando lá os eventos de tabela e de carga inicial. Dentro aqui também do saneamento da base de dados, a gente vai ter o processo de preencher a matrícula do E-Social, que também só deve ser executado após a parametrização da máscara da matrícula, né? Então, dentro lá dos parâmetros, a gente vai ter aqui a opção aqui em configurações gerais para estar configurando a máscara para a matrícula do trabalhador. Então, é importante parametrizar primeiro a máscara para depois executar o processo aqui de preencher matrícula do E-Social. Então, lembrando que ao executar o processo, o sistema vai preencher, né, gerar matrícula para todos os funcionários que têm vínculo empregatício, conforme as orientações lá do layout do E-Social. Então, aqui ele vai preencher o campo da matrícula para todos os funcionários com vínculo empregatício, né? Aqui dentro também do saneamento de dados, a gente vai ter essa opção de qualificação cadastral, que deve ser executada para estar gerando o arquivo de qualificação cadastral em lote, né? Para estar validando na caixa as informações em relação à data de nascimento, PIS, CPF do trabalhador. Então, antes de estar enviando os arquivos, é importante aí que todos os usuários, né, executem esse processo para estar gerando o arquivo de qualificação cadastral em lote. Então, após passar, né, todo esse processo de saneamento da base de dados, de validação dos cadastros, então o usuário já pode avançar aqui no caso para estar gerando os gatilhos de eventos iniciais. Então, aqui dentro desse processo de gerar gatilhos de eventos iniciais,
O usuário pode vir aqui, no caso, os demais clientes, né, que vão entrar agora na segunda etapa, e startar todos os gatilhos dos eventos de carga inicial e de tabela. Então, esse processo aqui é até para melhorar a performance da base, no caso, para estar startando os gatilhos, né, subindo todos esses eventos de carga inicial e de tabela na fila de eventos para o usuário se atentar que ele deve enviar aquele registro, né, para o governo, para o RET, no caso. Então, aqui, em gerar gatilhos de eventos iniciais, eu vou ter separado, né, pela primeira fase e segunda fase. Aqui na primeira fase são todos os eventos de tabela. E na segunda fase são os meus eventos de carga inicial, né, que é o 2200 e o 23, com as informações dos funcionários. Então, o usuário pode vir aqui acessar, executar primeiro os gatilhos, né, para gerar os gatilhos da primeira fase, e depois executar aqui o processo para estar gerando os gatilhos da segunda fase. Então, após fazer esse processo de gerar os gatilhos, de já ter passado pela parametrização, né, o saneamento da base de dados, ele vai acessar aqui a fila de eventos. Aí só um minuto que a minha licença aqui caiu, gente. Só um minutinho. Só um minuto, gente, que eu vou abrir aqui de novo, porque a minha licença caiu. Eu acessei aqui de novo o sistema, né, porque eu tive um problema no meu license server. Então, dando continuidade aqui, pessoal, depois de gerar os gatilhos dos eventos iniciais, né, o usuário pode clicar aqui em fila de eventos e acompanhar todos os eventos, no caso, que estariam, né, com status de pendente. Então, após gerar lá a minha carga, gerar os meus gatilhos, né, de eventos iniciais, eu já posso vir aqui na fila de eventos e acompanhar todos os meus eventos, né, todos os meus gatilhos inicial aqui já disponíveis na fila de eventos. Então, o usuário, ou ele pode selecionar todos os eventos aqui através da fila de eventos e executar o processo de gerar XML, ou ele pode vir aqui no processo em lote, né, e executar o processo em lote, selecionando aqui quais os eventos que ele deseja gerar, no caso. Lembrando que aqui a gente pode selecionar o evento, né, o arquivo vai ser gerado, e aqui nos não periódicos, né, selecionando os eventos que têm relação com os funcionários, a gente pode utilizar um filtro por funcionário, e aqui também filtrar através dos status dos eventos. Então, após fazer essa geração, né, se o meu evento já estiver com o status de gerado, eu posso acessar aqui e executar o processo de integrar com TAF. Ou eu posso selecionar essa opção aqui, ou eu posso também executar aqui o processo através deste processo em lote, né? Selecionando aqui o meu evento, e também tem a mesma parametrização lá da geração do XML, né? No caso aqui, o campo do período de apuração será utilizado só para os eventos periódicos, depois eu vou explicar aqui para vocês de novo. Aqui também eu vou ter um filtro por funcionário, só quando eu selecionar os eventos que têm relação, né, com os funcionários mesmo, e aqui os status dos eventos. É a mesma ideia.
Então, após fazer essa geração, integração dos eventos, eu vou acessar o TAF. Deixa eu abrir ele aqui para vocês, só um minuto. Ai, meu coração. Vou falar. Eu abri aqui o TAF. Então, após fazer a geração do evento, integrar ele com o TAF, né? Eu posso acessar aqui o TAF, clicar em miscelânea, integração, e executar aqui o processamento de jobs para estar concluindo a minha integração dos eventos. Então, lembrando sempre que a gente tem que marcar aqui, né, essa opção de transferir registros da TAF ST2 para o TAF, e também selecionar aqui o tipo de dado escopo, que é para o E-Social, porque também eles disponibilizaram uma opção para o FDRINF. Então, para o E-Social, sempre selecionar aqui tipo de dado escopo E-Social e selecionar aqui transferir registro da TAF ST2 para o TAF. E clicando aqui em confirmar, o sistema vai executar, né, executar o processamento de jobs e concluir a integração que a gente pode acompanhar, né, aqui pelo gerenciador de integração. Então, aqui dentro do gerenciador de integração, a gente vai conseguir acompanhar quais foram os eventos que foram integrados com sucesso, né? E quais foram integrados com alguma inconsistência. Então, aqui a gente consegue acompanhar, né, o XML integrado conforme o que foi gerado lá no módulo de folha de pagamento do RM. E caso tenha alguma inconsistência também, ele apresenta aqui para a gente. Aqui, no caso, eu tinha importado uma rúbrica e ele apresentou uma inconsistência aqui na validação da tag. Até essa etapa aqui de integração com o TAF, dentro do gerenciador de integração, a gente vai visualizar exatamente o mesmo XML que a gente gerou dentro do módulo de folha de pagamento. Então, após concluir essa integração, o usuário já pode acessar aqui dentro do módulo do E-Social, dentro de miscelânea, né, E-Social, monitoramento, para estar fazendo a transmissão dos arquivos. Então, aqui ele aplica os filtros também, conforme os eventos que ele está integrando, né? Para estar visualizando na próxima tela aqui do monitoramento. Aqui eu vou selecionar qual que é a minha empresa, que é a matriz. E o sistema vai apresentar aqui para mim a visão consolidada dos meus eventos, onde eu vou poder selecionar aqui, no caso, os que não estão processados, né? E clicar aqui na opção de transmitir ao governo. Então, dentro aqui da tela de monitoramento, a gente vai fazer toda a transmissão, né, dos eventos para o ambiente do governo, que no caso é o RET. Então, aqui em cima eu posso visualizar os meus eventos de tabela, né? Aqui no quadrante abaixo, os eventos periódicos e não periódicos. E aqui, separado, né, por trabalhador, com vínculo e sem vínculo. Que aqui no caso, se eu selecionar, eu consigo visualizar aqui depois os funcionários de forma individual. Então, aqui eu sempre vou executar o processo de transmitir ao governo e acompanhar a transmissão aqui através da opção de detalhamento. Lembrando também que toda vez que vocês tipo assim, se ocorrer algum erro, né, no momento da transmissão, em relação a alguma informação que é levada dentro do XML, é importante que vocês encaminhem para a gente aqui
tanto o XML gerado dentro do RM aqui, nessa tela, né? Clicando aqui na opção de salvar XML, quanto o XML exportado aqui pela tela do monitor do E-Social. Por que a gente frisa essa questão de estar exportando o XML aqui por dentro da tela do monitor? É porque o TAF é um consolidador. Então, quer dizer que ele pode receber as informações aqui do módulo de folha de pagamento e as informações de um aplicativo de terceiros. Então, quando ele processa todas essas informações, né, dos outros dois sistemas, ele teria que gerar novamente o XML. Então, toda vez que a gente vai enviar para o governo, o TAF recebeu aquela informação lá do módulo de folha de pagamento e ele processa tudo de novo e gera o XML de novo. Então, para estar avaliando a inconsistência, a gente precisa validar tanto o XML que foi gerado no RM, quanto o XML que é gerado lá dentro do TAF. Então, é sempre importante vocês exportarem aqui o XML da tela do monitor do E-Social, porque o RM gera o XML como informação, o TAF processa que ele integrou, né, no caso, com o módulo de folha de pagamento, e ele gera novamente o XML. Então, a gente precisa, quando a gente vai avaliar a estrutura do XML, a gente tem que validar o que foi gerado no RM e o que foi gerado lá dentro do TAF mesmo. Então, isso é muito importante. Se vocês forem mandar aí abrir algum ticket, né, de alguma inconsistência no XML, sempre já realizem a abertura do ticket enviando os dois arquivos, tanto o que foi gerado no módulo de folha de pagamento, quanto o que foi exportado aqui da tela do monitor do E-Social. Então, dentro desse conceito, né, de geração lá dos eventos, a gente vai ter aqui também a parametrização para estar gerando os eventos periódicos. Então, a gente separou aqui, agrupou todos os processos relacionados aos eventos periódicos. Então, para estar gerando os eventos agora da terceira fase, né, quem já passou pela terceira fase e quem vai entrar também na parte da fase de folha de pagamento, né, os próximos clientes, é importante acessar aqui o período de apuração para estar fazendo o cadastro, né, dos períodos conforme, né, a competência que deseja estar enviando o 1200, 1210. Então, aqui a gente vai acessar o cadastro do período de apuração e preencher as informações aqui em relação à competência, o indicativo do período de apuração, né, o responsável e essas outras informações aqui relacionadas à substituição patronal, elas vão dentro do evento 1280. Então, aqui dentro do período de apuração, a gente cadastra o período de ação que vai compor lá as informações do 1200 e do 1210, e também aqui a gente disponibilizou informações que serão levadas no evento 1280. Então, é importante que vocês fiquem atentos aqui ao cadastro do período de apuração, caso vocês tenham que estar enviando o S1280, as informações são cadastradas aqui dentro, e o período de apuração vai conter as informações conforme, né, a competência que vocês desejam, né, estar enviando os eventos periódicos. Então, após cadastrar aqui o período de apuração, o usuário também pode fazer o mesmo processo, né, acompanhar aqui os eventos através da fila de eventos periódicos, né, que a gente separou. Então, a gente vai ter duas filas. A gente vai ter essa fila aqui, primeiro, que eu tinha citado, que contém os eventos de tabela e os não periódicos, e a gente vai ter a segunda fila, que contém só os eventos periódicos. Então, para estar visualizando os eventos agora periódicos da terceira fase, que tem relação com a folha de pagamento, a gente vai acessar aqui, que é a segunda fila, né? E vai acompanhar todos os eventos. Então, aqui é a mesma ideia da outra fila, a gente vai ter aqui separado por código de pessoa, né? Como o evento 1200 é único por pessoa, né? Por trabalhador, por CPF, a gente vai conseguir identificar aqui por pessoa. E é a mesma ideia da outra fila, a gente vai ter aqui a data do evento, data da geração, ano, qual que é o tipo do evento, o status. A gente vai poder acompanhar aqui o ticket TAF, que é a identificação
do XML, né, após a integração com o TAF, aqui a gente consegue acompanhar esse ticket TAF lá dentro do processo de do gerenciador de integração aqui dentro, né? Deixa eu abrir aqui de novo o gerenciador. Então, a gente consegue acompanhar aqui, ó. Eu tenho aqui o meu ticket TAF, né, com a especificação aqui que eu gerei esse XML pelo RM, né, qual que foi a data e a hora que eu gerei. A gente consegue acompanhar. Então, para vocês identificarem aqui o ticket lá dentro do TAF, é sempre bom acompanhar esse ticket TAF, né, para validar aqui se ele foi processado com sucesso. Aqui dentro da fila dos eventos periódicos, a gente vai ter também a mesma opção de gerar o XML, integrar ele selecionando por aqui, ou então gerar aqui também pelo processo em lote, né, que é diferente do primeiro aqui, porque ele vai ter aqui o campo para estar informando o período de apuração, né, vai ter essa parametrização aqui para buscar as informações dos autônomos do fluxos e dos externos também, caso tenha alguma integração, né, via web service que vai lá para o cadastro aqui dos autônomos externos, que a gente tem aqui, né, ou o usuário pode também utilizar a integração com fluxos, né, e buscar essas informações do fluxos, quando ele tem que gerar apenas lá o 1200 e o 1210 para esse autônomo. Gente, só um minuto que deu um problema aqui no meu license server de novo. A gente está com uma instabilidade aqui no license server, gente, mas eu já consegui acessar aqui de novo. Então, aqui dentro do processo de gerar XML dos eventos periódicos, né, a gente vai ter a opção para estar informando o período de apuração. A gente vai ter aqui o flag para estar informando, para estar marcando para buscar as informações dos autônomos do fluxo e os externos, conforme eu tinha falado. E a gente vai ter aqui a opção para estar selecionando os arquivos a serem gerados, filtrando também pelo status dos eventos, lá de acordo com o status dos eventos dentro da fila de eventos. E as opções aqui abaixo para regerar o XML e gerar um novo XML para o evento excluído através do S3000. Então, após fazer todo esse processo de cadastrar o período de apuração, gerar o XML, né, no caso, o usuário pode também integrar o XML já, o XML relacionado aos eventos periódicos com o TAF. Então, a gente pode vir aqui acessar o mesmo processo, né, de integrar em lote, ou também selecionar aqui o evento através da fila de eventos e clicar no botão aqui integrar TAF. Lembrando que após toda vez que a gente executar esse processo de integrar com o TAF, é necessário, né, acessar lá o TAF e fazer o processamento dos jobs para concluir a integração. E após concluir a integração, é necessário clicar aqui em atualizar status de integração com o TAF para estar atualizando o status do meu evento na minha fila e para visualizar, né, se o meu evento foi aceito pelo TAF ou não. E também, quando eu transmitir ele para o RET, eu também tenho que vir aqui e executar esse processo de atualizar. Então, esse processo é bem importante. Toda vez que vocês realizarem uma integração com o TAF ou com o governo, acessem aqui o módulo de folha de pagamento e executem o processo de atualizar status de integração com o TAF. Aqui a gente pode selecionar os eventos, né? E os status aqui também. Dentro aqui também desse outro quadrante que só tem os processos, né? A gente vai ter aqui uma opção de outros processos, onde a gente agrupou algumas opções aqui de exportar o XML, limpar a fila de eventos. Esse limpar a fila de eventos só pode ser executado nos casos em que você utiliza uma base de teste. É importante lembrar que caso vocês executem esse processo aqui, o sistema vai limpar todos os eventos que já estão lá na fila. Então, é importante que
vocês têm um critério, né, para avaliar se realmente é possível estar excluindo esses eventos, estar limpando a fila de eventos. Só executem esse processo se for uma base de homologação. Nunca executem uma base de produção, senão vocês podem perder, né, a ligação dos eventos aí que foram integrados com o TAF, né? Podem perder as informações que vocês já enviaram para o governo. Então, só executem o processo em base de homologação. A gente tem aqui também esse processo para estar encerrando a atividade da empresa, caso você desejem gerar um XML para estar encerrando a atividade da empresa. A gente tem aqui também um processo para gerar carga inicial para os funcionários demitidos, caso seja necessário gerar um evento, um S2200, para um funcionário que tem um gatilho agora na carga inicial. A gente só vai estar enviando esse funcionário caso seja necessário mandar uma informação referente a dissídio, algum acordo coletivo, né? Ou, se for necessário, né, tá mandando alguma informação referente a esse funcionário que foi demitido. A gente vai ter esse processo aqui para gerar os gatilhos de afastamento e férias e gerar os gatilhos em lote. Caso seja necessário, gerar novamente os gatilhos dos eventos. Outro ponto importante que eu vou citar aqui para vocês foi uma implementação, né, que foi feita dentro do TAF para os usuários visualizarem, né, qual é a versão né, que foi aplicada no seu ambiente do TAF. Então, aqui dentro do TAF, ó, caso vocês acessem caso vocês entrem em contato com o suporte e o suporte solicite essa informação em relação ao pacote que foi aplicado no ambiente, é importante que vocês acessem aqui o TAF, cliquem em configurações do TAF e cliquem na opção de diagnóstico. Aqui dentro dessa tela de diagnóstico, vocês vão conseguir acompanhar qual que foi o último pacote aplicado, né? Aqui no caso, eu não estou conseguindo acompanhar porque o meu ambiente está desatualizado aqui, mas se eu tivesse atualizado, ele apresentaria aqui para mim qual que é a data, né, do meu último pacote de atualização. Aqui a gente consegue acompanhar qual que é a URL de web service do TAF, né, para estar fazendo a integração entre os dois sistemas, a do TSS. Então, sempre que o suporte solicitar informações em relação a qual o pacote de atualização que foi aplicado no TAF, acessem essa tela de diagnóstico, né? Encaminhe um print aqui para o pessoal do suporte com todas essas informações. Aqui também, nessa opção aqui de outras ações, a gente consegue também gerar os arquivos, né? Com outras informações que também podem ser úteis, né, para o pessoal do suporte avaliar alguma demanda. Então, sempre lembrem de estar acessando aqui essa tela de diagnóstico para acompanhar qual que é a versão de atualização de vocês. Dentro do TAF aqui também, eu vou fazer um resumo para vocês em relação aos eventos totalizadores, que são os eventos lá, o S5001, o 5002, o 5011 e o 5012. Eu estou até acompanhando aqui que parece que várias pessoas encaminharam no chat aqui para a gente dúvidas em relação aos eventos totalizadores. Os eventos totalizadores, eles só serão visualizados dentro do TAF. Atualmente, as versões do RM não disponibiliza recurso, né, para o usuário estar visualizando os eventos, né, totalizadores dentro do módulo de folha de pagamento. Então, para estar visualizando dentro do TAF, vocês devem acessar aqui dentro de atualizações, né, eventos do E-Social em totalizadores. Então, após estar enviando o primeiro aqui, o primeiro evento totalizador aqui, os dois primeiros correspondem ao 5001, 5002, e os dois últimos, os dois primeiros são os 5001, 5002, e esse outro aqui, os outros dois são em relação ao 5011 e o 5012. Então, para estar visualizando os totalizadores, né, vocês devem acessar aqui o TAF, clicar em eventos do E-Social e clicarem aqui em totalizadores. Lembrando que os totalizadores que são individual por trabalhador, né, que é o 5001 e 5002, serão visualizados após enviar o
o evento 12.00 e 12.10 dos funcionários, e os outros totalizadores, que englobam todos os funcionários, né, serão retornados pelo governo após fazer o fechamento da folha, né, que é com o envio do 1299. Então, o retorno desses eventos totalizadores, a gente depende, né, do retorno do governo. Então, caso vocês tenham algum problema em relação ao retorno desse envio do evento, é importante que vocês validem lá no E-Social Web, né, se a informação do funcionário, né, está de acordo, caso seja o totalizador que engloba todos os funcionários, validem se o envio do 1299 foi feito com sucesso, né? E mesmo assim, caso o governo não retorne os eventos, né, é interessante que vocês entrem em contato com a nossa equipe de suporte do TAF, né, para estar registrando a demanda para a gente poder acompanhar se teve algum problema na conexão via web service, se realmente o governo não retornou a informação, porque a gente vai ter que fazer uma consulta, né, avaliar, no caso, a base de dados aí do TAF, do TSS, para ver se as informações realmente foram enviadas e se o governo retornou, de certa forma, essa informação. No começo da apresentação que eu apresentei pelo PowerPoint, eu tinha falado com vocês em relação ao Smart e Social, né? E aqui eu vou mostrar para vocês também que o sistema apresenta uma opção para estar fazendo a contratação. Então, para ter acesso a essa contratação, é necessário executar o script, né, conforme eu tinha falado lá na apresentação, e dentro aqui do sistema, quando o usuário loga pela primeira vez, eu vou logar aqui em outra coligada só para vocês visualizarem, porque a minha coligada 1 aqui já está parametrizada, né, com as opções do TAF, então ele não vai apresentar para mim. Quando eu logo aqui a primeira vez na minha coligada, após executar o script, o sistema vai apresentar para mim aqui essa opção do Smart e Social. Então, ele me pergunta se eu desejo contratar, né, o Smart e Social agora. E caso eu vá colocando as informações aqui, ele vai apresentando para mim as próximas telas para estar contratando o serviço. Então, aqui dentro eu vou ter essa opção, né, para estar contratando o serviço do Smart Social. Eu vou preencher aqui com as minhas informações, aqui no caso, usuário e senha de acesso ao portal do cliente. Eu não sei se eu vou conseguir acessar com a minha aqui, né, no caso. Vou tentar. Ele não vai validar, porque no caso eu tenho um acesso aqui interno. Então, o usuário vai preencher aqui com os dados, vai informar confirmar que ele leu o contrato, né, para estar aderindo ao serviço do Smart Social, e vai continuar com as parametrizações, né, que no caso é o certificado digital. Então, aqui, através do processo do Smart Social, ele vai passar todas as informações para estar conseguindo aderir a esse serviço, né, de instalação e atualização e manutenção do ambiente do TAF no cloud. Aqui também, dentro do contrato, vocês vão poder ter acesso a qual que é o custo, né, para estar contratando o serviço, né, e também todas as outras informações que contemplam aí o projeto. Então, é importante que vocês acessem, né, o pessoal que vai entrar agora para a segunda etapa, né, que não passou agora pela primeira, para estar aderindo essa opção do Smart Social, né, caso queira que a TOTS, né, dê manutenção na instalação, atualização do ambiente do TAF do TSS em cloud. Caso também o usuário coloque aqui que ele não vai contratar o serviço agora, deixa eu marcar aqui, né? Vamos supor que vocês atualizem aí no caso e queiram avaliar se a empresa realmente vai querer ter um custo, né, para estar contratando o serviço, né? O usuário pode marcar ali a opção que não deseja contratar, acessar aqui, no caso, né, o sistema normal, né? Então, vamos supor que vocês selecionem lá a opção de que não vão contratar e continuem, né, lidando aí com a folha de pagamento, como tudo normal no
ambiente de vocês. Aí depois vocês podem acessar aqui, no caso, a aba é social beta, a aba é social, né, desculpa, e clicar aqui em fila de eventos e apertar um Ctrl Shift F12 nessa tela aqui de fila de eventos, que o sistema vai apresentar a opção para vocês de novo para estar contratando o serviço do Smart Social. Então, caso vocês selecionem aqui que não desejam contratar o serviço, né, após executar o script, vocês podem depois acessar aqui a aba social beta, clicar em fila de eventos e apertar Ctrl Shift F12 para estar contratando o serviço de novo. Então, é interessante aí que vocês já acompanhem essa questão do Smart Social, para quem ainda não fez a implementação do TAF e do TSS. Lembrando também que, caso vocês queiram conhecer o projeto, a gente tem lá na nossa página do TDN, né, que a gente centralizou aqui, ó, nessa página, que é destinada apenas à linha RM, né, a gente centralizou aqui uma outra página do TDN com informações do Smart Social. Então, aqui, nessa página, a gente tem lá o guia de instalação e configuração do TAF, caso vocês queiram fazer aí no servidor da empresa, né, sem contratar o serviço. A gente tem aqui o guia de atualização do TAF através do DevStudio, né? O guia de atualização também do ambiente, substituindo o RPO, que também eu vou até comentar isso com vocês, né? E aqui as orientações em relação ao Smart Social. Então, caso vocês queiram conhecer o projeto, é interessante que vocês acessem aqui o TDN, né? Essa página destinada ao Smart Social, para estar assistindo aqui o vídeo com a demonstração e estar acompanhando as outras informações em relação mesmo ao projeto. A gente disponibilizou aqui também algumas FAQs para o pessoal acompanhar. Aqui, ó, clicando aqui na lateral, a gente tem aqui a opção de FAQs, que pode auxiliar, né, vocês, no caso, para estar esclarecendo alguma das dúvidas em relação ao projeto do Smart Social. Aqui tem as explicações, igual em relação ao consumo de licença, ao contrato. Então, é bem interessante que vocês acessem aqui o TDN e acompanhem essas informações. Outra questão importante aqui, que eu até citei em relação a esse guia de atualização do ambiente, substituindo o RPO, né? Que no caso, essa informação é importante para quem já tem o TAF e o TSS instalado aí no servidor da empresa, porque a última atualização que nós liberamos lá na central de downloads, eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês acompanharem. E essa questão tem gerado, assim, várias dúvidas para os clientes. Eu estou clicando aqui, eu entrei na central de downloads, né? Na parte de atualização do TAF. E aqui em atualizações periódicas, se a gente for acompanhar a última atualização liberada pela equipe de desenvolvimento do TAF, a gente vai visualizar vários arquivos. Então, para estar atualizando com esse pacote do dia 22/6, o usuário vai vir aqui aplicar o filtro, né, das atualizações aqui do pacote do TAF, selecionar aqui essa opção de atualização TAF, RM, DataSul, que no caso aqui DTS corresponde ao DataSul, em português. Aí o que acontece? A equipe de desenvolvimento do TAF disponibilizou para a gente esse pacote aqui, que no caso só os clientes da linha RM do DataSul que vão utilizar para estar atualizando o TAF. Ao fazer o download desse pacote, a gente vai verificar, deixa eu só acessar aqui para vocês que eu já tinha feito o download, ó, eu fiz esse aqui de cima, ó. A gente vai verificar que dentro desse pacote contém todos os arquivos de atualização do TSS, do TAF e o dicionário também para estar atualizando lá o AMF. E aqui também a gente tem um release notes, né, com as informações do que foi implementado nessa atualização. Então, dentro dessa atualização, com essa descrição aqui, que eu mencionei aqui para vocês, né, que está aqui atualização de arquivos TAF, RM, DTS e social em português. A gente vai ter esse pacote aqui de atualização
E aqui dentro, se a gente acessar aqui, a gente vai verificar que o arquivo está com a extensão .rpo. Aí o que acontece? Toda vez que o arquivo está com essa extensão .rpo, a gente não precisa aplicar o arquivo pelo DevStudio. Eu não sei se o pessoal aí que está assistindo a apresentação são as mesmas pessoas que realizam a atualização do ambiente do TAF, mas eu estou citando isso aqui porque vários clientes entram em contato com esse tipo de dúvida. Quando a gente baixar uma atualização que a extensão do arquivo está como RPO, a gente só precisa copiar aqui, no caso, ó, essa aqui é a minha atualização, ela está nessa pastinha do repositório TAF, né? Eu só preciso copiar esse arquivo e substituir aqui dentro da minha pasta APO para estar fazendo essa atualização. Agora, caso o meu arquivo de atualização ele venha com essa outra extensão aqui, ó, que é um outro pacote que o pessoal até disponibilizou para a equipe, para os usuários que só utilizam Proteus, tanto para o módulo lá de folha de pagamento, quanto o TAF, tudo. Aí, no caso, a pessoa tem esse arquivo aqui com essa extensão PTM. Quando o arquivo tem essa extensão PTM, a gente vai utilizar ele e atualizar através do DevStudio. Então, toda vez que o meu arquivo tiver essa extensão aqui PTM, eu executo a atualização através aqui do DevStudio. E toda vez que o meu arquivo tiver a extensão RPO, eu vou simplesmente copiar o arquivo e substituir aqui dentro da minha pasta APO. Eu estou citando essa questão aqui porque é muito importante, porque várias pessoas estão com dúvida em relação a essa última atualização. A gente disponibilizou aqui também no TDN, aqui nesse link, um guia aqui falando sobre essa atualização, substituindo o RPO ou através, então, do DevStudio. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, acessem lá o TDN e acompanhem aqui esses manuais de instalação e configuração do TAF e do TSS. Então, só para reforçar, toda vez que o arquivo tiver extensão RPO, só copia e substitui lá dentro da pasta APO. Toda vez que ele tiver com a extensão PTM, aí a gente utiliza o DevStudio para estar fazendo a atualização. E as atualizações lá do RM a gente mantém da mesma forma, que é só executar mesmo o patch. Agora, do TAF e do TSS, vocês têm que ter essa atenção aí para estar atualizando o ambiente. Então, para quem está aí acompanhando a apresentação, né, é importante, então, vocês acessarem aqui nosso link lá do TDN para acompanhar essas informações, tanto da atualização aí do ambiente, para estar fazendo a instalação, ou até mesmo para estar aderindo aqui ao Smart Social. A gente sempre mantém essa página atualizada, a gente está colocando aqui todos os manuais, todas as informações em relação aos patches, né, de atualização do RM, do TAF e do TSS, e também a gente está colocando aqui as orientações em relação às fases do E-Social. Então, é importante que o pessoal acompanhe a documentação do TDN para estar sempre verificando se o ambiente está atualizado, o que pode ser feito, né, para estar atualizando o ambiente, se a versão que vocês aí, no caso, estão utilizando está de acordo, né? Não é uma versão defasada em relação às que foram já liberadas lá na central de downloads. Então, pessoal, eu acho que é isso. Assim, eu vou ficar disponível aqui junto com a Viviane e a Elisângela para estar esclarecendo algumas dúvidas aí no chat. E eu espero que vocês continuem aí, né? Encaminhem as perguntas para a gente. Eu verifiquei aqui que a Natália mandou para a gente uma dúvida em relação ao arquivo RPO e PTM. Ela colocou aqui, então, os arquivos .rpo e PTM são as mesmas atualizações ou preciso aplicar os dois? Natália, desculpa. Os arquivos são as mesmas atualizações, você não precisa aplicar os dois, não precisa. No caso, se você utiliza aí o módulo RM, você pode só utilizar o arquivo com a extensão .rpo e só copiar e colar lá na pasta APO. É a mesma atualização. Pessoal, eu estou validando aqui as perguntas, né? E tem muita gente com dúvida em relação aos totalizadores. Conforme eu tinha informado aqui na apresentação,
eu até acessar aqui o TAF de novo, os totalizadores serão visualizados somente dentro do TAF. Então, para estar visualizando os totalizadores, o usuário, né, tem que acessar aqui o TAF, após concluir lá todo o lançamento, todo o envio da folha de pagamento, né, que no caso é o 1200, o 1210, e o fechamento da folha, né, o 1299, o pessoal tem que acessar aqui dentro do TAF, clicar aqui em eventos social, clicar em totalizadores e acompanhar aqui os eventos. Então, os eventos totalizadores 5001, 5002, o 5012 e o 5011 serão visualizados só dentro do TAF após o envio da folha de pagamento e do fechamento da folha. Caso vocês não visualizem esses eventos, entrem em contato aí com a nossa equipe de suporte, né? Realizem a abertura de um ticket, né? Para a gente estar acompanhando a situação aí do ambiente de vocês, para a gente verificar se realmente teve algum problema de inconsistência em relação ao envio do evento ou retorno do governo, porque essas informações são retornadas, inclui, né, o envio dos dados, né, que vão compor essas informações ao fechar a folha. Mas aí, no caso, quem retorna com essas informações é o governo. Então, o governo que tem que processar, né, todas as informações de fechamento, envio da folha e retornar para a gente esses eventos. Então, caso vocês não estejam visualizando o evento, entre em contato com a nossa equipe de suporte para estar abrindo um ticket, né? E verifique se o ambiente aí de vocês, no caso do TAF e do TSS, está atualizado com o último pacote do dia 22, né? O Lúcio perguntou para a gente aqui se há algum relatório que possamos conferir os dados enviados do TAF. Então, lá através do monitor, a gente disponibilizou também um relatório, né, para você estar acompanhando todo o envio lá dos eventos para o governo. Eu vou verificar aqui se eu identifico o manual dentro do TDN para estar enviando aí para você. Só um minuto. A Delaine postou aqui para a gente uma dúvida em relação à empresa rural. Eu não entendi a sua dúvida, Adelaine. É em relação ao 1250? Se você puder especificar melhor aí para mim, se a dúvida é em relação à geração do evento S1250, que era aquisição de produção rural? A Lígia está perguntando aqui se eu poderia mostrar como que gera o evento S299. Só um minuto, viu, Lígia, que eu já vou acessar aqui o sistema e poder mostrar para você. Ô, Lúcia, em relação ao relatório, eu te encaminhei o link do TDN e lá embaixo, no finalzinho, ele fala sobre o relatório. A Lígia tinha perguntado para a gente se eu podia demonstrar aqui como gerar o evento 1299. Então, Lígia, após cadastrar aqui o período de apuração, né, da folha, gerar todos os eventos da folha de pagamento dos funcionários, você já pode acessar aqui no processo, né, gerar XML, avançar aqui, ó, e marcar apenas o evento 1299. Então, aqui, né, eu selecionei lá apenas o evento S1299, aí eu posso acompanhar aqui pelo processo que ele gerou o evento, tá vendo? E aí eu já posso acessar aqui a minha fila de eventos periódicos. Aqui eu vou filtrar pelo tipo do evento, só para você visualizar só ele, né? E aqui eu já tenho aqui o meu evento 1299 gerado, que é o evento de fechamento. Então eu posso editar aqui e visualizar que ele tem as informações aqui de fechamento do período, né? Coloca aqui, ó, tem essa tag de período de apuração, informando que eu estou realizando o fechamento deste período que eu apontei lá no processo para fazer a geração. Aqui tem o nome do responsável e aqui as informações de fechamento, tá vendo? Então, eu gero o evento aqui através do processo de gerar XML, né? Selecionando o evento só. Aqui eu tinha marcado só como pendente, para ele ficar pendente lá na fila. E depois de fazer aqui a geração dele, eu vou gerar o XML e integrar ele lá com o TAF para estar fazendo a transmissão para o governo.
A Helenice informou que ela foi fazer atualização via RPO e a atualização apresentou um erro. Ela até encaminhou aqui o ticket para a gente. Helenice, eu vou avaliar aqui o seu ticket para verificar, né, o que pode ter ocorrido. A Camila mandou uma pergunta aqui para a gente sobre o ambiente de pré-produção e produção. Ela falou aqui que ela não tem os dois ambientes para fazer uma nova instalação do TAF. Se ela poderia deixar como ambiente de produção ou se precisa criar um novo banco de dados. Ô Camila, no seu caso, tipo assim, se você não quiser criar um, um novo ambiente, eu te indicaria assim que você pode utilizar, vamos supor, a mesma base de dados do TAF, que você já utiliza no mesmo ambiente, e criar dois grupos, um grupo lá de empresas para fazer o envio da produção, e um grupo para fazer o envio de homologação, se você não quiser fazer a criação de dois ambientes, né? Aí, no caso, você teria um grupo com todas as empresas lá dentro, que seria para envio de produção, e um grupo com todas as empresas para envio de homologação. E aí, no caso, você teria que gerenciar, né, essas informações e ir atualizando, né, o layout e se qual que é o tipo do ambiente, né, ali de acordo com o grupo e tudo. Você pode fazer dessa forma, né, para utilizar o mesmo ambiente. Eu não sei se ficou claro aí para você. O Valdemir encaminhou aqui para a gente uma dúvida perguntando se os arquivos PTMs avulsos devem ser replicados. Então, o Valdemir, é, normalmente a equipe de desenvolvimento libera pacotes acumulados de algumas atualizações, né, do TAF. E entre esses pacotes acumulados, eles vão liberando os arquivos, né, PTMs avulsos com as correções pontuais. Então, caso você entre em contato com o suporte e a equipe de suporte te oriente a estar aplicando uma atualização de um arquivo PTM, né, para estar corrigindo um problema pontual, no caso, aí você deve aplicar. Agora, eu não indicaria você a ficar acessando lá nossa central de downloads e estar acompanhando todas as liberações dos arquivos PTMs avulsos e aplicando no seu ambiente. É interessante que você só tente manter a atualização com os pacotes acumulados, né? E aí, caso você tenha orientação pela equipe de suporte e está atualizando com um PTM avulso para estar corrigindo um problema pontual, né? E você atualiza o seu ambiente. Mas fora isso, eu te oriento a estar aplicando, né, só os pacotes acumulados. O Rodolfo caminhou aqui para a gente perguntando se ele, caso ele tenha executado as duas atualizações, se poderia ocorrer algum problema no TAF. O Rodolfo, teoricamente não, porque as duas atualizações contêm as mesmas informações, né? E até quando a gente for aplicar lá dentro do ambiente do Dev Studio, o Dev Studio até te dá uma mensagem, né, perguntando se você deseja aplicar somente as libs atualizadas, né? Se eu não me engano. Então, assim, se você marcar essa opção para aplicar somente as que não foram aplicadas no ambiente, teoricamente ele não vai substituir, nem vai apresentar nenhum problema. Mas, lembrando que antes de fazer todas as atualizações, é interessante sempre realizar lá um backup do ambiente do TAF, né? Para ter guardado um backup da versão anterior. Então, assim, caso é, ocorra algum problema, né, entre em contato com a nossa equipe de suporte para o pessoal te auxiliar, mas teoricamente não deveria te dar nenhum problema, não. A gente está até com um problema lá só na tela de diagnóstico, porque o sistema não está atualizando lá as informações do pacote, né? Mas isso também acredito que a equipe de desenvolvimento lá do TAF vai liberar uma correção. Daniel colocou aqui uma dúvida, falando assim, que eu coloquei lá na apresentação, que o patch mais atual da versão 12.19 é o 313, mas que lá no TDN a gente colocou, está na 306. Só que lá no TDN a gente sempre coloca assim, 306 ou superior, Daniel. Então é porque a gente vai atualizar lá a informação no TDN, mas a mais atual hoje é a 313. Então, para contemplar todas as atualizações e correções, se você for atualizar o seu ambiente, atualize para 313 mesmo, que é a última. A gente vai
alterar a informação lá no TDN. Eu vou responder a pergunta da Franci Rose. Quem está falando é Viviane, viu, gente? A Lorena só que falou até o momento, mas nesse momento aqui eu vou tentar responder algumas perguntas aqui para vocês pelo áudio, tá bom? Com relação, a Franci Rose perguntou para a gente com relação a afastamento e abono. Deixa eu tentar te explicar, Franci Rose, é o seguinte, abono do governo agora, a partir do E-Social, somente atestados menores que 8 horas, né? Ou atestados que não têm a ver com ida ao médico, né? Outros motivos que não sejam afastamentos por doença, tá? Então, o que acontece? Se seu atestado é relacionado somente a um abono, ele não vai gerar informação para o S2230, tá? Para que seja gerada essa informação no S2230, é necessário que você tenha um afastamento cadastrado no Labore. Aí, o que vai acontecer? O afastamento vai retirar a falta do funcionário, porque quando o funcionário vai estar afastado naquele dia, lá no Labore, lá no Cronos, ele já vai ser apresentado como afastado. Diante disso, não vai precisar mais do abono no Cronos, somente o afastamento no Labore vai conseguir com que o governo entenda que foi um afastamento médico e que o Cronos não coloque a falta no espelho, tá bom? Meninas, 12h20. Vamos encerrar a sala agora, por favor? E aí, próximas questões a gente pega no próximo evento. O material a gente tem nas páginas centralizadoras para auxiliar os clientes. E dúvidas que ainda não tenham sanado aqui, a gente pede para os clientes procurarem o nosso canal de atendimento, né? Não sei se vocês precisam passar mais algum recado. Assim, acredito que agora não, Elisângela, seria só mesmo para esclarecer as dúvidas agora. Então tá bom. Pessoal, bom dia para todos vocês. Obrigada pela participação. Os próximos Responde nós teremos agora a partir de agosto, o próximo evento. E aí a gente está mudando um pouquinho para não ficar no início do mês, porque deu alguns conflitos com o fechamento de folha de alguns clientes, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Até breve. Até logo, meninas. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau.